Meia-noite. 3 homens batem na porta de uma mulher que deveria estar morta. Não metaforicamente. Literalmente. A lei de Moisés prescrevia a execução para quem fazia o que ela fazia. O rei de Israel havia varrido do território todos como ela. E mesmo assim, ela ainda estava ali. Operando, invocando, recebendo clientes no escuro, num vilarejo escondido no sopé do Monte Moré, a menos de 10 quilômetros do maior exército inimigo que Israel havia enfrentado em uma geração. O homem que entrou pela sua porta naquela noite estava disfarçado. Ela não sabia quem era, mas sabia o que ele queria: que ela abrisse uma passagem para o mundo dos mortos e trouxesse alguém de volta. Ela acendeu a fumaça, começou o ritual, e então gritou, não de surpresa, de terror. Ela, que fazia isso havia anos, que conhecia cada sombra que aquela prática podia invocar, gritou como alguém que viu alguma coisa que não deveria existir. O que apareceu naquela sala em Endor, 1010 anos antes de Cristo, ainda é debatido por teólogos 3.000 anos depois. Mas o que não está em debate é o que aconteceu com a mulher que abriu essa porta. E é exatamente isso que esse vídeo vai mostrar. Porque a história dela não é sobre necromancia. É sobre o que acontece quando uma mulher tem toda essa determinação do mundo e nenhuma direção. Estamos no capítulo 28 do livro de 1 Samuel. O contexto geopolítico é este. Israel está prestes a enfrentar os filisteus em Jezreel, uma das batalhas mais decisivas da história do Reino Unido. Saul, o primeiro rei de Israel, está em desintegração. Samuel, o profeta que o ungiu e o advertiu, acabou de morrer. O silêncio de Deus sobre Saul não é metafórico. A Bíblia documenta que ele tentou sonhos, Urim e Tumim, profetas. Nada. Silêncio total. E é nesse vácuo de respostas que os 2 personagens desta história se encontram. Um rei sem direção e uma mulher com determinação demais para saber quando parar. A médium de Endor operava num modelo de negócio que arqueólogos documentaram amplamente no Levante do século XI a.C. A comunicação com espíritos dos mortos, chamados em hebraico de Ober, era uma prática presente em toda a região, Canaã, Fenícia, Mesopotâmia. Os praticantes eram chamados de Baalat Ob, Senhora do Espírito. Não eram figuras marginais. Em muitas culturas vizinhas a Israel, eram conselheiras de elite, posicionadas perto das casas reais. O que as tornava perigosas em Israel não era a prática em si, mas o que ela representava: uma fonte de orientação paralela à palavra de Deus. E Saul, que havia expulsado todos esses praticantes do território, sabia disso melhor do que qualquer pessoa. Aqui está o primeiro dado que revela o caráter da médium. Quando Saul, disfarçado, aparece na sua porta, pedindo que ela faça subir um espírito, ela não hesita por razões espirituais. Ela hesita por razões pragmáticas. Suas palavras exatas em 1 Samuel 28:9 são: certamente sabes o que Saul fez, como eliminou os médiuns e os espíritas da terra. Por que armas uma cilada contra mim para me matar? Ela não diz, isso é contra a lei de Deus. Ela diz, isso pode me matar. A distinção é cirúrgica e diz tudo sobre onde estão as suas prioridades. Uma mulher que só teme o que pode destruir o seu corpo, mas não o que pode destruir o seu caminho, vai continuar fazendo o que sempre fez. Era o equivalente de hoje de uma profissional em área de risco que conhece todos os regulamentos, mas só para de operar quando a fiscalização aparece na porta. Não porque internalizou que existe uma razão maior por trás das regras. O mecanismo é idêntico. A lei funciona como ameaça externa,
nunca como convicção interna. Apenas o século mudou. Saul jura em nome do Senhor, o mesmo Deus cujas regras ele está prestes a violar, que nada acontecerá com ela. E aqui, a determinação da médium encontra o seu par. Dois personagens igualmente desesperados, igualmente dispostos a cruzar linhas que nunca deveriam ser cruzadas, usando o nome de Deus como moeda de troca. A médium aceita o acordo e começa o ritual. O que a arqueologia do Levante da Idade do Ferro documenta sobre essas práticas é específico o suficiente para montar a cena com precisão. A invocação dos mortos envolvia incubação. O praticante entrava em estado alterado usando jejum prolongado, possivelmente substâncias vegetais com propriedades psicoativas documentadas na região, e gestos rituais que incluíam o uso de um obê, literalmente uma cavidade, um objeto côncavo, possivelmente um crânio ou tigela de argila usada como instrumento ressonante. O ambiente era de baixa luminosidade, fumaça de ervas, sons guturais, um espaço que funcionava como fronteira deliberada entre o mundo dos vivos e o Sheol, o submundo hebraico, descrito como um lugar de silêncio e sombra, onde os espíritos dos mortos habitavam uma existência diminuída. E então ela grita. O grito da médium, no versículo 12, é um dos momentos mais carregados do texto inteiro. Ela viu alguma coisa. E o texto bíblico, com a precisão característica da narrativa hebraica, não descreve o que ela viu. Descreve a reação dela. Um grito de terror, não de espanto. De terror. Ela, que invocava espíritos como parte do seu ofício cotidiano, que manipulava o invisível como ferramenta profissional, está com medo. O que quer que tenha aparecido ali não era o que ela estava acostumada a invocar. E nesse momento, ela percebe quem está sentado na sua frente. Existe uma curiosidade arqueológica que raramente entra nessa narrativa. Os registros assírios do mesmo período documentam que os praticantes de Obi acreditavam que podiam ser tomados pelos espíritos que invocavam se o ritual saísse do controle. A prática era considerada perigosa não só para quem consultava, mas para quem operava. Os textos de Nínive do século IX, a Andade de Cristo, descrevem casos de praticantes que desceram ao Sheol enquanto ainda viviam. Uma metáfora para loucura ou morte súbita após um ritual mal conduzido. Ela sabia o risco que corria toda vez que acendia aquela fumaça. E acendia mesmo assim. Isso não é coragem. Coragem exige direção. O que ela tinha era impulso, determinação sem arquitetura. A mulher que tem clareza sobre o que quer, mas nenhuma clareza sobre para onde vai, opera em máxima velocidade no sentido errado. E quanto mais determinada for, mais longe chega no lugar errado. Saul, aterrorizado com o que Samuel, ou o que quer que tenha aparecido, anunciou. Cai ao chão, não consegue ficar de pé. O rei que chegou querendo respostas saiu com uma sentença. Ele e seus filhos morreriam no dia seguinte. E é nesse momento que a médium de Endor faz algo que nenhuma análise rasa consegue explicar sem parar. Ela cozinha. O texto em 1 Samuel 28, 24, 29 é específico. Ela tinha um bezerro gordo em casa. Ela o abateu, fez pão sem fermento e serviu tudo a Saul e aos seus servos. Uma refeição completa, cara, generosa. Exatamente alinhada aos códigos de hospitalidade que a cultura do Levante da Idade do Ferro tornava obrigatórios para qualquer anfitrião que recebesse um hóspede sob seu teto. Não importava quem era o hóspede. Não importava o que tinha acabado de acontecer na sala ao lado. A hospitalidade era vinculante. Os códigos de hospitalidade do Oriente Antigo eram o equivalente de um contrato irrevogável.
Proteger e alimentar o hóspede que entrou na sua casa era uma obrigação que transcendia qualquer outra lealdade. Quebrar esse código significava desonra pública e exclusão social permanente. Os registros ugaríticos documentam casos em que inimigos declarados foram abrigados e alimentados porque cruzaram o umbral de uma porta. A médium que não obedecia à lei de Moisés obedecia a esse código de hospitalidade como se fosse sagrado. O mecanismo é o mesmo que acontece hoje quando uma pessoa quebra regras fundamentais, mas mantém religiosamente os rituais sociais de superfície. Paga a rodada de drinks, chega no horário para o jantar, manda mensagem de aniversário, enquanto o que realmente importa vai sendo negligenciado em silêncio. A fachada permanece intacta, a estrutura desmorona por baixo. Aqui está o que ela não calculou e o que tornará sua história mais do que uma narrativa de erro moral. A médium de Endor era tecnicamente competente. Ela dominava o seu ofício ao ponto de gerar um resultado que nem ela mesma esperava. Tinha determinação suficiente para operar num contexto de risco constante. Tinha inteligência social para negociar com um rei disfarçado, extrair uma garantia verbal, conduzir o ritual, gerenciar a crise emocional do cliente e ainda servir uma refeição digna de banquete. Por qualquer métrica de execução, ela era boa no que fazia. O problema não era competência, o problema era fundação. Uma mulher que direciona toda a sua determinação para preservar a sua prática, mas nunca pergunta se a prática em si está correta, não está construindo. Está acelerando em direção a uma parede. E quanto mais habilidosa for, mais rápido chega. Nos estudos sobre cognição de risco do século XXI, existe um fenômeno documentado chamado normalização do desvio. Termo cunhado pela socióloga Diane Vaughan ao estudar o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986. O mecanismo é este. Cada vez que um comportamento de risco acontece sem consequência imediata, o risco parece menor. Com o tempo, o que era exceção vira rotina. O que era alerta vira ruído de fundo. A médium de Endor havia invocado espíritos centenas de vezes sem morrer. Cada vez que sobreviveu, o risco pareceu menor, até a noite em que Saul bateu na sua porta. E o que apareceu não era o que ela estava acostumada a convocar. A pergunta que o texto deixa aberta sobre a natureza do que apareceu, se era realmente Samuel ou um espírito maligno, não é onde essa história entrega sua lição mais dura. A lição mais dura está no que acontece com a médium depois que tudo acaba. O texto não volta para ela. Não sabemos se foi presa. Não sabemos se fugiu. Não sabemos se o decreto de Saul, que ele jurou em nome de Deus que não seria executado, foi honrado ou não, já que Saul morreu no dia seguinte. Ela desaparece do texto da mesma forma que entrou, sem nome, sem destino, sem linha de chegada. Uma mulher que colocou toda a sua energia em construir algo que não tinha onde se sustentar. Existe uma última camada nessa história que raramente é notada. A médium de Endor é alimentada pelo texto com a mesma ausência que alimentou Saul naquela noite. Saul foi fisicamente alimentado por ela, o bezerro gordo, o pão sem fermento. Mas, espiritualmente, ele saiu de lá tão vazio quanto entrou. E ela, que passou a noite servindo, negociando, invocando, cozinhando. Em nenhum momento o texto registra que alguém se preocupou com o que ela precisava. Ninguém a alimentou. Ela serviu um rei moribundo com os melhores recursos que tinha e terminou a noite exatamente onde começou, sozinha, invisível e operando à margem de tudo que poderia ter lhe dado estrutura real. Isso é o que acontece quando a determinação não tem direção.
Você executa com excelência. Entrega resultados. Mantém os rituais sociais. Sobrevive mais uma noite e acorda no dia seguinte exatamente no mesmo lugar, só um pouco mais cansada. Se você quer entender como as mulheres da Bíblia construíram ou destruíram legados reais, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Cada roteiro aqui entrega a história com densidade, sem simplificação. A determinação da médium de Endor não era o problema. O problema era que ela colocou toda essa determinação a serviço de uma única coisa: sobreviver ao dia seguinte. Não construir, não crescer, não se posicionar, sobreviver. E o paradoxo é que uma mulher que usa toda a sua força para sobreviver ao presente nunca tem energia sobrando para construir o futuro. A história de Saul e a médium de Endor é frequentemente lida como uma história sobre necromancia, sobre a queda de um rei, sobre os perigos do desespero. Mas existe um ângulo que essa leitura deixa de lado. É também a história de uma mulher altamente capaz, operando com máxima eficiência, completamente perdida, porque nunca parou para perguntar se o que ela estava construindo com tanto esforço merecia ser construído. A direção importa mais do que a velocidade, sempre. Mas existe uma outra mulher nesse mesmo livro que também operou em silêncio, também não tem estátua, também foi ignorada pelos cronistas do poder, que fez exatamente o oposto. Cada decisão que ela tomou tinha uma direção clara e o custo foi alto. Quem ela era e o que ela escolheu é exatamente o que vem a seguir.